Amém, igreja? Queridos, como eu disse no começo, estão aqui conosco a Igreja Manancial de Guararapes. Por favor, todo mundo de pé. Pessoal de Guararapes. Queridos, uma salva de palmas para o pessoal de Guararapes. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Queridos, eu também gostaria de apresentar a Congregação Mundial de Jesus Cristo. Por favor, todos da congregação de pé, para a igreja conhecê-los e saudá-los. Igreja, uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A todos que estão aqui conosco. Obrigado. Fernando, pessoal do Ipanema veio? Uma salva de palmas para o Fernando, que está representando o Ipanema. Deus abençoe, Fernando. Obrigado. Queridos, vamos iniciar a palavra. E eu confesso que eu estou muito feliz pela presença de todos vocês. A gente se sente privilegiado com a presença de vocês. E também me sinto muito preocupado, porque a palavra do Senhor é muito grande. E nós somos vasos muito pequenos. E nós não podemos transmitir a palavra do Senhor. Se não for o Espírito Santo falando através de nossas bocas, nós por nós mesmos não podemos falar o que Cristo tem para a igreja. Então eu gostaria de estar orando agora e pedir que quem fale nesse momento não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus, amém? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor, por esse momento, ó Pai, que nós entoamos as suas canções, que bendizem e glorificam o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos por essa comunhão, por essa união, ó Deus, e agora em reverência, Senhor, nós nos aquietamos para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós sabemos que o vaso é muito pequeno, Senhor, o vaso não é suficiente, mas eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo transborde nesse momento, ó Deus, que a Tua igreja possa ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, eu estava pensando sobre a palavra de hoje, e Deus me deu uma palavra com o tema volte a dominar. O tema da palavra de hoje é volte a dominar. E eu começo com uma pergunta: por que Deus nos criou? Por que Deus te criou? Por que você foi criado por Deus? Para nós encontrarmos a resposta, Gênesis, gostaria que todos abrissem, Gênesis 1, 26. Diz a palavra do Senhor: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então eu volto à pergunta: para que Deus nos criou? Para dominar. Deus criou o homem para dominar. Esse é o princípio fundamental. Deus criou um jardim perfeito, um jardim que era local de sua habitação, e Ele colocou um administrador. Esse administrador era responsável por tudo que acontecesse no jardim. Agora, eu faço outra pergunta: por que Deus criou tudo isso? Por que Deus fez a terra tão maravilhosa, tão perfeita como ela é? E por que Ele criou um homem para dominar essa terra? Queridos, Deus fez isso para que o nome dele seja louvado. Quando nós vamos mais um pouquinho para frente, e nós chegamos em Salmos 148, eu queria que todos lessem Salmos 148. O salmo não é um salmo muito extenso, então eu vou ler ele inteiro. Versículo 1: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai a todos os anjos, louvai a todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas reluzentes, louvai, ó céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos,
fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre o céu. Ele também exalta o poder do seu Filho, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. É função de toda a criação louvar ao Senhor. Nós adoramos o nome de Deus quando nós agimos da maneira que Deus nos criou para agirmos. Deus nos criou para louvar a Deus. Queridos, para vocês entenderem, quem domina, ele estabelece as normas. Quem domina é quem coloca as regras. Ele é o administrador. Se esse administrador executa bem o seu trabalho, louvor a ele ou quem o criou. Concordam? Louvor a ele ou a quem o criou. Para nós podermos exemplificar, quando você compra uma caneta Bic, para que você compra ela? Para que você compra a caneta? Para ela voar? Depende, na escola de vez em quando até voa, né? Uma ou outra. Mas quando você compra uma caneta Bic, você compra ela para escrever. Não tem outro objetivo. E é por isso, porque as canetas Bic escrevem, que ela é uma marca de referência, porque a gente encontra tanta marca de caneta aí que a gente compra e não usa uma semana, né? Mas quando nós temos uma caneta que funciona, então a Bic é uma boa empresa. A Bic é uma boa empresa porque as canetas dela funcionam. Se nós administramos da maneira correta, se nós vivemos da maneira correta, glória a Deus. Se os aves voam da maneira correta, glória a Deus. Se os peixes nadam da maneira que deve ser, glória a Deus. Se as árvores dão os frutos no tempo certo, glória a Deus. Amém, queridos? Sobre o que se domina? Deus nos criou para dominar. Agora, sobre o que nós temos que dominar? Vamos voltar para o versículo 26? Gênesis 1, 26. Vou esperar o pessoal achar. E domine sobre os peixes do mar, e sobre sobre todo que se move sobre a terra. Vamos entender um pouquinho. Nós aprendemos na escola, vamos falar um pouquinho de ciência, só para a gente englobar. Nós aprendemos um pouquinho na escola que a Terra, ela é formada por 3 esferas: atmosfera, litosfera e hidrosfera. São as 3 esferas. Quando a gente fala de hidrosfera, a gente está falando das águas, concordam? Hidrosfera são as águas. A atmosfera são os ares, são os céus. E a litosfera é a terra, é o solo rochoso. Queridos, o peixe domina o quê? O mar. O peixe domina a hidrosfera. O peixe, as aves dominam o quê? A atmosfera. Os aves estão aí para povoar os céus. Os animais povoam o quê? A litosfera. Isso quer dizer que o homem estava no total controle da terra, porque ele dominava toda a criação. O homem não poderia chegar nos abismos. O homem não poderia chegar no fundo do mar, só que o peixe podia. E se ele dominava o peixe, ele dominava o fundo do mar. Ele não poderia chegar nos céus, ele não poderia voar, só que se ele domina as aves, ele domina os céus. O homem não tinha capacidade de viver no deserto, o homem não tinha capacidade de viver nas tundras, só que ele dominava os animais que ali viviam, ele dominava as serpentes. Por isso, ele dominava toda a litosfera. Só que uma curiosidade, Deus não mandou Adão dominar sobre o homem. Adão não mandou ele dominar
sobre o homem. Ele teria domínio sobre toda a terra, mas não sobre o homem. Por quê? Os homens foram criados para dominar. Por isso que você não gosta quando te dão ordens. Por isso que você não gosta quando vem alguém e te manda alguma coisa. Porque você foi feito para dominar. Você foi feito para dominar a terra. Entenda isso. Olha para o seu vizinho, vê se ele tem escama. Vê se ele tem pena, se ele tem couro, se ele tem unha grande, se ele tem... Tem? Não tem, então você não pode dominá-lo. Não é sua função dominá-lo. Você não foi feito para dominar o homem, você foi feito para dominar a criação. E olha só, Deus criou duas espécies, Deus criou a espécie homem, aí ele criou dois modelos, macho e fêmea. Ambos seriam uma só carne. Não era para o homem dominar sobre a mulher. Não era para o homem exercer domínio sobre a mulher. Homem não domina homem. O modelo, a espécie homem não domina sobre a espécie homem. A espécie homem domina sobre toda a criação, mas não sobre ele mesmo. Queridos, acima de nós apenas Deus. Apenas Deus manda em nós, apenas Deus governa as nossas vidas. Queridos, se alguém te diz para fazer alguma coisa e Deus diz outra coisa, eu não preciso nem falar quem você deve ouvir, porque acima de você é apenas o Senhor. Amém, queridos? Vocês já ouviram uma orquestra? Já ouviram orquestra? Quem já ouviu orquestra? Quem já teve o prazer de ouvir uma orquestra? Orquestra é a coisa mais linda do mundo. A gente vê aquele monte de instrumentos, às vezes a gente até se perde com tantos instrumentos, não é verdade? E todos muito bem tocados, muito bem afinados, muito bem sincronizados. Só que eu não sei se vocês repararam, mas o maestro não tem nenhum instrumento. A única coisa que o maestro tem são as batutas. O maestro não sabe tocar todos os instrumentos. O que eu quero dizer com isso? Queria dizer que o Marcelo, queria dizer que o Eduardo, que o Fernando, nós não estamos aqui para dominar vocês. O pastor não está aqui para dominar vocês. O seu líder não está aqui para dominar vocês. Nós que estamos à frente do povo, nós temos que liderá-los e não dominá-los. Queridos, ordens vêm de Deus para nós. Nós não damos ordem uns aos outros, porque nós acreditamos, na nossa filosofia, quem nos ensinou isso são os gregos. Eles nos ensinaram que nós somos liderados. Daí veio a democracia. Você escolhe uma pessoa para te dominar. Você escolhe uma pessoa, você elege uma pessoa, e o que aquela pessoa falar é lei. É assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. Roma dominou a Grécia e continuou com esse preceito, daí César. Nós crescemos em um mundo que a filosofia de liderança não é a filosofia de Deus. Hoje, aos olhos do mundo, para você ser líder, você tem que falar bem. Para você ser líder, você tem que ser extrovertido, você tem que ser carismático, você tem que saber agrupar o pessoal. Não é isso. Aos olhos de Deus, dominar é exercer o que Deus deu para você fazer. Isso é domínio. Deus não te criou para dominar. Deus não criou Adão para dominar a terra, ele tinha que dominar a terra. Deus te criou para quê? Para que Deus te criou? Paulo diz que há várias coisas a fazer na igreja. Deus deu um para apóstolos, Deus deu outros para mestres. Cada um recebeu um dom de Deus, e você domina quando você exerce esse dom que Deus te deu. Você não domina outros, você domina o dom que Deus te deu para exercer. Queridos, que nós, essa noite, quebremos essa filosofia errada, de achar que apenas os melhores podem liderar, e que o resto tem que ser liderado. Apenas um é rei e todos os outros têm que ser escravos. Apenas um pode fazer as coisas e o outro tem que ficar sentado. Isso não é filosofia de Deus. Isso não é filosofia de Deus. Queridos, a verdade é que existe um público
que quer ouvir a nossa orquestra. E o público que está sentado nos ouvindo pagou muito caro para estar ali. Ele pagou preço de sangue. Ele teve que morrer numa cruz. E ele merece um show bem executado. Ele merece um espetáculo nosso. Ele merece que você exerça o seu dom da melhor maneira que você puder. Queridos, Deus te amou. Queria fazer dizer uma frase para vocês, que eu ouvi do pastor Miles Monroe essa semana. O emprego paga suas contas, o trabalho te completa. O teu emprego, ele está lá para pagar suas contas. Agora, o seu trabalho, isso é que te faz feliz. Isso é que te faz completo. Isso é que te faz útil. O seu trabalho é a sua vocação. Talvez você não ganhe nada para exercer o seu trabalho. Talvez ninguém te pague para exercer o seu trabalho. Talvez você não receba para trabalhar. Só que é ali que você se sente bem. Quando nós descobrimos qual é o nosso trabalho, ali não tem depressão. Quando a gente descobre qual é o nosso trabalho, ali não tem amargura, ali não tem angústia, porque você faz por prazer, você faz com vontade, você faz para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Descubra qual é o seu trabalho, descubra quais os seus dons, o que Deus quer que você faça. E outra coisa, Deus criou a ave para voar. Deus criou a ave para voar. Talvez ela lá no céu, ela olha e ela passa em cima do oceano, e ela vê o peixe nadando. Ela fala, rapaz, isso aí deve ser tão fácil fazer. Ah, eu vou nadar. Não, eu vou nadar, eu vou. E ela desce, ela entra no mar, ela vai morrer. Ela vai morrer porque ela não foi feita para nadar. Ela foi feita para ocupar os céus. Talvez você ache que o bonito é falar no microfone. O bonito é você estar aqui na frente. O bonito é você tocar. É você saber tocar violão, é você saber ministrar o louvor. E você fala, não, Senhor, é isso que eu quero, 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 é isso que eu quero. E você vai morrer. Porque não é o que Deus te pediu para fazer. Há tantas coisas para serem feitas na igreja. Há tantos ministérios carentes de ministros. E nós temos uma fila de pessoas querendo pregar. Nós temos uma fila de pessoas querendo tocar instrumentos. Pense nisso. Pense nisso. Tudo fora da vontade de Deus é morte. Tudo fora da vontade de Deus é morte. Deus não é responsável pelo seu fracasso. Ele é responsável pelo seu sucesso. Deus criou a ave, e vocês já viram alguma ave fazendo aulas de voo? Tem alguma ave fazendo aulas de voo? Cadetes das Forças Aéreas aí, tem alguma ave lá no meio aprendendo a voar? Não. Deus criou a ave e já colocou o voo nela. Ela não precisa aprender a voar. É um dom que Deus deu à ave. O peixe, vocês já viram algum peixe aprendendo a nadar? Algum peixe em aulas de natação? Não tem, porque o peixe já nasceu para nadar. A natação já está dentro dele. Ele já nasceu com aquilo. Porque aquilo que Deus quer de você, Ele já te deu. O que Deus exige de você, Ele já colocou em você. Não é necessário que você exercitar sim, mas não é necessário que você aprenda do zero, que você comece sem base nenhuma. Deus já colocou em você o que Ele quer de você. Isso já é natural para você. Eu acredito que cada um aqui sabe o que Deus quer de nós. E eu gostaria que nós lêssemos Isaías 46. Por favor, Isaías 46. Versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Queridos, olhem para mim. Quando Deus repete alguma coisa,
é porque nós devemos redobrar a atenção. Aquele tempo não tinha um negrito para você fazer, não tinha o sublinhado. Então, como que era destacado uma frase de Deus? Quando ele repetia. Jesus nos disse, em verdade vos digo. Por que ele falava em verdade vos digo? Porque realmente era uma verdade inquestionável. Quando Deus repete alguma coisa, é porque nós devemos redobrar a nossa atenção e que essa palavra é digna de confiança. Como se alguma palavra de Deus não fosse digna, né? Mas Isaías 46, versículo 9, Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus chegou para Isaías e falou: Isaías, eu sou o único Deus. Não há outro Deus além de mim. Não, Senhor, eu entendi. Não, você não me entendeu. Eu sou o único Deus. Isaías, eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. Tudo bem, Senhor, o Senhor é o único Deus, o Deus real. Não, você não está me entendendo. Eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus verdadeiro, o Deus real. Sabe por quê? Comecinho do versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. Queridos, Deus é o único Deus, porque Ele anuncia o seu fim no seu começo. Queridos, Deus só disse haja luz, porque Ele disse haja cruz. Porque se Ele não tivesse dito haja cruz, a criação não existiria. Queridos, o pecado do homem não foi um problema para Deus. O pecado do homem não foi uma coisa que aconteceu e Deus falou: ai, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Deus anuncia o fim desde o princípio. Queridos, aqui está a cruz. Aqui está a cruz. A vitória de Cristo sobre a morte. O resgate de todos os santos. Aqui está a nossa vitória, a cruz. Aí Deus chegou para Jesus e falou: ó, Jesus, aqui está a prisão. Aí mais para cá, aqui está o julgamento. Agora mais para cá, se a gente voltar mais um pouquinho, aqui está as suas parábolas. Agora aqui nós temos um adolescente, e aqui ó, nós temos uma manjedoura. Está vendo? Seu fim está pronto. É só você ir lá. Já deixei tudo preparado para você. Senhor, mas uma manjedoura? Uma manjedoura? Manjedoura é fedida. Manjedoura é suja. Agora Deus teve que sair dos céus e começar um caminho de vitórias, um caminho da nossa salvação numa manjedoura. José, eu quero te dar um sonho, José. José, eu tenho um futuro para você, José. Ó, olha lá, tá vendo? Você sentado no trono, José. Ali é você salvando a terra da fome. Olha, Senhor, que coisa linda. Olha, Senhor, os meus irmãos se curvando diante de mim. Mas, Senhor, eu tô sujo. Eu estou pobre. José, sinto muito, você já viu. Você já viu, eu já fiz. Já está pronto, basta você andar. Senhor, mas e agora os meus irmãos me jogaram no cativeiro. José, está pronto, o trono é seu. Apenas caminhe, José. Apenas caminhe. O que você sonhou? O que Deus te deu? O que você sonhou? O que Deus te mostrou? E o que você tem? Não é a mesma coisa, né? Para muitos não é a mesma coisa. Senhor, o Senhor me prometeu uma igreja de 10 mil membros. O Senhor me prometeu uma igreja de 10 mil membros. Ah lá, eu estou vendo a igreja de 10 mil membros, Senhor. Muito bem, agora você viu, então está pronto. Começa então. Começa, apenas começa. Acredite, porque eu fiz a minha parte. Agora, se você chegar lá, você vai ser vitorioso. Eu vou te dar uma igreja de 10 mil membros. Só que primeiro, você vai ter que ser um motorista de táxi. Começa aqui. Começa morando numa casa de aluguel. Começa. Começa ouvindo uma pregação. Começa buscando a minha presença. Eu sinto muito, querido, se você sonhou, já está pronto. Se Deus te deu a visão, já está pronto. É só você caminhar.
É só você seguir segundo o seu sonho. Queridos, Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Em Apocalipse 13:8 diz assim: e adorem a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus morreu antes de dizer haja luz. Antes de Deus te formar, o teu futuro já estava pronto. Você não é um acidente de Deus, você não é uma experiência de Deus. Não, Deus não te colocou no mundo para você viver no seu acaso, para ver se você chega em algum lugar, ou para ver se você vai ter um sentido nessa vida. Não. Deus te criou para você dominar. Domine, porque Deus já fez a parte dele. Querido, não despreze humildes começos. Não despreze humildes começos. Quando prometeram o trono para Davi, ele ainda estava apacentando ovelhas. E a unção caiu sobre Davi, e ele continuou apacentando ovelhas. Nós sabemos que Adão pecou, e que Adão perdeu o domínio da terra para Satanás. E como eu já disse, Deus quer ser honrado, e por isso Ele já preparou a estratégia para poder resgatar o seu povo, que é a cruz. Agora, nós tivemos um segundo Adão. O primeiro Adão não foi jovem. O primeiro Adão não foi adolescente. O primeiro Adão não foi à escola. O primeiro Adão não aprendeu a administrar. Ele nasceu pronto. Ele já veio da fábrica preparado. Agora nós tivemos um segundo Adão, que esse nasceu, esse cresceu, esse foi um jovem, esse foi para a escola, esse aprendeu. E esse segundo Adão dominava a terra. Ele chegava para a figueira e falava: figueira, morra, e ela secava. Ele dizia: peixes, entrem todos nas redes, e as redes quase rebentaram de tantos peixes. E notem, Jesus estava na hora errada, que era durante o dia. Jesus pediu para jogar do outro lado, que não é o lado dos pescadores. Por quê? Porque ele dominava os peixes. Ele é o segundo Adão. Ele falava para o mar e para o vento: acalmem-se. Eles se aquietavam. Ele andava sobre as águas. Ele dominava a terra. E ele venceu a cruz. Ele ressuscitou. E ele novamente deu a nós o domínio da terra. Ele novamente entregou isso nas mãos do seu povo, do povo escolhido de Deus. Quando nós passamos por Mateus, todos por favor, Mateus 28, verso 18. Mateus 28, versículo 18 diz assim: e chegando-se a Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, Jesus retomou esse domínio das mãos de Satanás, domínio que era nosso e domínio perdido. Jesus retomou esse domínio e entregou para nós com uma condição: tenham o Espírito Santo, sejam habitação do Espírito Santo. Nós somos casas de Deus, nós somos templos de Deus, e se Deus estiver em nós, o nosso domínio está completo.
Se os nossos sonhos forem os sonhos de Deus, o nosso destino está pronto. Basta a gente alcançar. Queridos, para encerrar, eu queria relembrar o que disse o profeta Ageu. Capítulo 1, versículo 4, ele disse: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ageu foi chamado para reconstruir o templo. Ageu era o profeta que reconstruiu o templo em Israel. E ele teve que chegar para o povo e falar: é tempo de habitar as vossas casas estucadas, e a casa de Deus vai ficar deserta? Ou você vive a sua vida da maneira que você quer viver, segundo os próprios preceitos, as suas próprias vontades? Ou você habita na casa de Deus? Ou você permite que Deus habite em você, e só assim você vai poder voltar a dominar? Nós queremos dominar, nós queremos ter posse, nós queremos poder conquistar a vitória, só que nós não queremos habitar na casa de Deus. Cuidado, cuidado. Para você habitar na casa de Deus, para você conquistar, você tem que habitar na casa de Deus. Para de viver na sua casa estucada. Para de viver da sua vã maneira de viver. Viva como Deus quer que você viva. Descubra quais são os seus dons. Descubra para que Deus te criou e viva dessa maneira, porque Deus promete que se você viver dessa maneira, tudo que você viu vai se cumprir. Apenas viva da maneira que Deus quer que você viva. Queridos, eu já disse para os jovens no acampamento, e eu quero repetir, que o lugar mais rico da terra não é os poços de petróleo da Arábia. O lugar mais rico da terra não é as minas de prata do Peru. O lugar mais rico da terra não é o monopólio industrial e comercial dos Estados Unidos. Queridos, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá no cemitério existem milhões de livros que nunca foram escritos. Lá existem milhões de músicas que nunca foram tocadas. Lá existem negócios que nunca se abriram. Lá existem projetos que nunca saíram do rascunho. Lá tem pinturas, obras-primas que nunca foram pintadas. Para onde você está levando o dom de Deus? Será que você está sendo mais um candidato a enriquecer o cemitério? Pense nisso. Pense nisso. Não permita que você morra da maneira com que você está. 33 anos. É jovem. Não é jovem? 33 anos é jovem. Talvez tenha alguém aqui de 33 anos, está gostando da palavra. 33 anos é jovem. Jesus, o maior mestre, o maior professor, a figura mais brilhante, o mais ilustre que pisou na terra, morreu com 33 anos. Desperdício? Não. Jesus morreu vazio. Ele disse: está consumado. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Tudo que Deus me mandou para fazer, eu fiz, e agora eu estou completando a minha obra com a cruz. Agora, a partir do momento que eu morrer, eu vou ter cumprido tudo que Deus pediu para eu fazer. O que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Todas as batalhas que Deus me colocou, todas as guerras que eu tive que travar, eu travei. E agora eu vou morrer apenas com uma coisa: a fé. A fé de que o Senhor vai me ressuscitar. A fé de que aquele Jesus que eu prego vai ressurgir e vai me levar para morar com Ele. Morra apenas com a fé. Não permita que Satanás roube a sua fé. E tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, esvazie. Entregue para o mundo. Viva o seu sonho, porque se você sonhou, Deus já te deu.
Se você sonhou, isso no projeto de Deus já está confirmado. Basta você chegar lá, porque Deus anuncia o fim do começo. Queridos, morra vazio. Tudo que Deus colocou em você, dê para o mundo. Queridos, eu quero dizer novamente, você não foi um erro. Você não é uma experiência de Deus. Meu querido, Deus não te colocou no mundo para ver onde você ia chegar. Querido, você não foi feito para ser envergonhado. Você não foi feito para ser envergonhado, porque a sua vergonha é a vergonha do teu Deus. Deus não te criou para fazer você mais um nos números. Deus não te criou para fazer com que você fosse mais um sentado numa cadeira numa igreja. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um objetivo. Deus te criou com dons. Querido, saia da sua casa estucada e deixa Deus habitar nessa sua casa. Deixa Deus habitar em você. Sai da sua maneira de viver, viva da maneira com que Deus quer que você viva. Queridos, com Cristo, a sua vitória está garantida. Com Cristo, a sua vitória está garantida. Queridos, com Cristo, a sua vitória está garantida. Os seus sonhos vão se realizar. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho de homem para que se arrependa. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Sou bem-vindo aos átrios do Rei. Eu fui conduzido à tua presença. Por tua graça, caminho em fé, mas em reverência me achego. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Quem há nos céus como tu, e na terra quem é teu igual? Grande és, Altíssimo Deus, nos prostramos pra te exaltar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado,
Rei da glória, deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória, deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória, deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória, deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Oh, meu rosto ao chão, tua glória brilhar. Oh, meu rosto ao chão, tua glória brilhar, brilhar. Com meu rosto ao chão, tua